convocada hoje para trazer o resumo, eu me senti assim meio escabriada, porque eu já havia escrito alguma coisa, não sabendo se poderia ser aproveitada ou não. Mas é que a história desta congregação é muito bonita. Eu começaria dizendo que no mês de novembro de 1949, o irmão Cícero Virgínio, de Tocantins, Dona Beatriz Silva e eu, chegamos nesta localidade, que era uma pequena vila com poucas casas, e paramos ali naquele piquezeiro da pracinha. Chamamos o povo e fizemos o primeiro culto aqui na cidade, mais tarde de Matiá. Era o mês de novembro de 49. Nós íamos à casa do senhor José Pires, lá onde existe a pequena, nós chamamos pequena, embora ela seja bem possante, eu diria eles chamam de cachoeirinha, chamam também de outros nomes, porque lá, em primeira instância, fizeram com que a luz surgisse e aparecesse nesta região. É uma pequena usina, chamam até de usininha, mas ela conseguiu, durante muitos anos, enviar energia para 7 cidades, mesmo do lado de lá de Piracema e mais adiante. Pois bem, estes eram os moradores e nós dirigimos um pequeno culto que foi assistido com muito carinho. A partir daí, a primeira igreja de Tocantins considerou a possibilidade de continuar visitando Lajeado, estabelecendo um ponto de pregação aqui, com cultos regulares e visitação dominical dos membros da igreja, o que só se tornou real em 1958. Assim, esse trabalho praticamente nasceu há 54 anos atrás. No dia 2 de março de 1967, com a presença de muitos crentes, das missionárias Beatriz e Margarida, do povo querido do Lajeado, além do senhor Antônio Bem-vindo, prefeito de Tocantins, foi organizada a Escola Batista. A igreja de Tocantins, essa igreja heróica que tem muitos representantes aqui, ela construiu, onde quer que ela abrisse um ponto de pregação, um pequeno prédio, como aquele que está ali, que foi construído nesse tempo, 8 por 8, fazendo de 8 por 4 uma delimitação para cultos e atrás residência dos visitantes. Pois bem, começou ali uma escola batista. Muitas pessoas aqui no Lajeado tiveram a sua instrução inicial aí, depois então foram para Tocantins. Bem, a professora Lídia Câmara Reis foi a primeira a residir aqui. Depois dela vieram outras mais. A irmã Sônia Maria Lima, que atualmente é a secretária de saúde lá em Piracema, e que foi uma das professoras que lá com tudo veio para o meio do mato, porque isso aqui era mato mesmo. Quando um dos líderes da cidade me procurou para mostrar o lugar que ele disse, professora, é um verdadeiro filé. E eu entrei aqui puxando mato para cá, mato para lá, e eu olhei e disse, tá muito bem, que ótimo. Ele disse, aqui vai ser uma praça, aqui vai ser uma das ruas principais, e eu olhei para o futuro. Aí nasceu a escola, aquele prédio, que foi construído por Tocantins, vieram depois outros professores, Maria Marcos, do Campo Goiano, Zília Carvalho, de Vitória do Espírito Santo, pessoas com as quais nós
conversávamos e falávamos sobre o lajeado. E, por fim, a professora Natividade Alonso Fernandes, que foi nossa aluna e que depois foi ao seminário lá em Vitória e que encerrou a sua atividade no seminário capixaba sendo a oradora da turma, o que muito nos alegrou. Era a menina daqui, nossa, muito bem. Além desses irmãos que resistiram no local, tivemos preciosas presenças no trabalho. Missionário Maria Madalena Campeiro, Rita Clara, tio Evaristo da Silva, Luci Fernando Rodrigues, dos amados pastores Jonair Monteiro, João Alves Barbosa, Jeremias Alves, evangelistas, todos nós sabemos pastores da Igreja Mãe em Tocantins. Em 26 de junho de 2002, a irmã Clotilde Alves da Silva, vice-presidente da Primeira Igreja Batista de Tocantins, que estava sem pastor há algum tempo, enviou a PIB de Palmas uma carta, na qual dizia o seguinte: essa irmã está aqui, bem aberta, ela vai tirar de pé, e os irmãos vão se lembrar disso, porque isso é história. O que a irmã Clotilde? Ela disse na carta assim: amada Primeira Igreja Batista de Palmas, saudações no centro do Senhor. A Primeira Igreja Batista de Tocantinha, em Assembleia Extraordinária, realizada no dia 16 de junho do corrente ano, aprovou por unanimidade passar integralmente os trabalhos do lajeado de Tocantins para esta amada igreja, tendo em vista que não dispomos de recursos humanos e financeiros. Para tanto, transferimos tudo o que diz respeito a lajeado, inclusive para que esta igreja leve adiante a obra. Aguardamos representantes dessa igreja para tratarmos da transferência. No amor de Cristo, Clotilde Alves da Silva, vice-presidente, e Cláudia Virgínia de Souza Caldeira, primeira secretária. Após os ajustes iniciais, com a aquiescência da PIB de Palmas, o irmão Getúlio Poledo Pimentel, titular de evangelização, dirigiu uma operação Impacto, quando foram visitadas todas as casas do lajeado. À noite do dia 24 de agosto de 2002, portanto, houve a transferência formal da congregação do lajeado para a PIB de Palmas, sob a supervisão do pastor Renato Botelho Guimarães, então secretário executivo da Associação Metropolitana, e que sempre teve o trabalho do lajeado em seu coração. Hoje ele está na glória. E sob a direção do pastor titular da PIB, o pastor Marcos Mauro Tavares Pontes. Foi orador na ocasião o pastor Huber Carlos Krieger, e tivemos a participação de vários ministros do Evangelho, entre eles o presidente da Convenção Batista do Tocantins, o pastor Alcides Oliveira Souza. Os membros da PIB de Palmas trouxeram várias partes especiais, solos, quartetos, corais. O pastor Max expressou sua gratidão a vários irmãos e, de maneira especial, a evangelista Josias, que aqui está, e que, por muitos meses, no ano 2000, esteve trabalhando aqui no lajeado. Assim, nossa congregação começou a viver sua história lajeadense nesse tempo, e estabeleceu o dia 24 de agosto de 2002
como data de nosso aniversário. Alguns nomes que desejamos deixar para reconhecimento, gratidão e saudade. As famílias dos irmãos João Lima, que muitos do Lajeado conheciam como João da Morena, e do irmão Domingos Vanderlei, cuja filha aqui está, irmã Graças, em cuja casa por muitos anos foram realizados os cultos e cuja esposa, Dona Inácia, embora fragilizada por um reumatismo crônico, nos recebia sempre com muito carinho, organizando refeições e dormidas. Também queremos realçar a presença no Lajeado da irmã Daí Silva do Nascimento, que antes dessa revitalização, vindo de Araguaína para morar aqui, clamava por um pastor que morasse na cidade, pois além dos remanescentes do trabalho iniciado, que era a irmã Graças Vanderlei e irmão Antônio Souza, ninguém mais havia daquele trabalho inicial. O pequeno templo aí está, feito com tanto carinho, estava fechado. No início do trabalho, tivemos alguns irmãos daqui cujos nomes gostaram de ata e, portanto, devem ser lembrados. Sem sobrenomes, Neuza, Pitágoras e suas filhas, Paulo Monteiro e Renata, Alessandra, Luciene, Eusébia e Camilo, Hilda e Evandro. Com esses, ao longo do tempo, também se fizeram presentes os irmãos Cláudio Meia, Luiz Antônio, Artemiro, Giovanni, Jaqueline e muitos outros. Como não agradecer? Como não agradecer a acolhida dos irmãos Cleusa e Luiz Santos, que recebiam o irmão Renato e a mim mesma todos os domingos, abriam o seu lar e faziam ali uma alimentação rica, gostosa, chambarizada, e nós fazíamos tudo para sermos muito temperantes, mas não conseguimos muito. A irmã Margarida se mudou para o Lajeado em fevereiro de 2008. E, continuando o irmão Renato aqui, levaram a efeito algumas empreitadas bastante sérias. Uma que foi a construção do novo prédio. O irmão Renato se dedicou a isso com muito carinho, nós ajudávamos no que era possível, e logo, alguém chegou com a oportunidade de 2 lotes lá no setor aeroporto, e nós reunimos a congregação, os irmãos disseram: vamos comprar sim, porque depois nós vamos abrir o trabalho do lado de lá. E ainda, enquanto o irmão Renato estava conosco, começamos a construir o prédio de lá, cujo tamanho do templo é quase tão grande quanto esse, e que, tão logo nós estejamos aqui organizados, vamos trabalhar. Então, a primeira igreja batista em Lajeado, tão bonito, né? Vai começar com uma congregação, com o templo adequado ao nome do Senhor. E lembrar que nós temos tido ajuda muito expressiva da PIB nesse prédio, quando por muitos meses nos enviou uma verba para tanto. Também a primeira igreja batista em Marília, que nos ajudou em várias situações, principalmente no adquirir de nossos bancos. E também queremos agradecer a todos aqueles que estiveram conosco vez por vez, e aqueles que vão continuar vindo para incrementarmos o trabalho lá do outro lado. Nós esperamos em breve, muito breve, temos a segunda igreja batista do Lajeado.
foi impostado como ministro de Deus na congregação batista em Lajeado, com a aquiescência da PIB, nossa igreja mãe, o pastor Eduardo Veloso Avelar, vindo de Santarém, no Pará. Dona Maria dos Santos, no trabalho, sua esposa, demonstrou ser uma líder eficaz. E assim começou um novo crente, um novo tempo para os crentes de nossa igreja. A congregação batista em Lajeado é muito grande. Aos pastores que cuidaram dela, nos velhos tempos, o pastor Junair, que teve uma vez de pregar sentado numa cadeira, porque ele trouxe a esposa no quadro da bicicleta, esse tocantinho aqui, e depois não aguentava ficar de pé. O pastor atual, o pastor Diogo Magalhães, que sempre nos atendeu com carinho, provendo nossa literatura e tudo mais. Em saudosa memória, o pastor Renato Correia, o pastor Max Mauro Pontes, que oportunizou a vinda da filha para este cenário, o pastor Elisiário Cândido da Silva e Dona Eunice, cuja atuação no período de quase um ano foi extremamente benéfica. Meus irmãos, quando eu fiz 80 anos, Deus me apontou o Lajeado. Eu vim para cá. E muita gente pensou, vai terminar, se eu tinha lá. Coitadinho, cansadinho da Maria, né? No carro, é bom mesmo, lugar de aposentados, de pessoas idosas. Quando eu fiz 85, ele disse assim, olha, Margarida, você tem um colégio, né? No cantinho, você cuidar. E assim, meus irmãos, eu estarei provisoriamente deixando aqui o Lajeado para fazer a minha tenda lá em Tocantins e peço que os irmãos olhem por aqui conosco. As perspectivas daqueles que vão sustentar a obra, ou seja, o governo estadual, a Secretaria de Educação, são as maiores possíveis. Eles querem que o nosso colégio, que teimaram que deveria continuar com o nome Batista, que ele fosse um farol nesta região. Então, meus irmãos, nós precisamos levar isso a sério. Nós contamos com a oração de todos. E assim como Deus nos ajudou aqui, nos 80, nos 85 e adiante, que Ele seja honrado e glorificado.